Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aí de geometria espacial. Hoje veremos a respeito de esferas. Chama-se esfera de centro O e raio R ao conjunto dos pontos P do espaço, tais que a distância OP, a distância entre esses pontos O e P, seja menor ou igual a R. Ou seja, em termos gráficos, vamos considerar aqui um ponto, e uma distância R, que a gente definiu aqui, uma distância R. Então, o que seria esfera? É o conjunto de pontos do espaço, tais que esses pontos têm a distância até esse ponto fixo aqui, que a gente vai estar chamando de ponto O, igual ou menor do que R. Então, vou chamar aqui de ponto O. Vamos tomar aqui um ponto na outra extremidade do meu segmento, eu vou estar chamando ele de ponto P. Então, esse ponto P, segundo a nossa definição, pertence à esfera porque a distância dele até O vale exatamente R. Tá? Mas qualquer outro ponto que esteja aqui entre esses pontos O e P também vai pertencer à nossa esfera, ao conjunto definido aqui, tá? E não apenas nesse sentido, Eu posso estar sempre tomando como referência aqui o ponto O. Eu tenho que tomar sempre como referência o ponto O. Então, qualquer ponto P que esteja a uma distância menor ou igual a R vai pertencer à esfera. Então, esse ponto pode estar aqui para cima, pode estar para baixo, pode estar à esquerda, pode estar para frente, pode estar para trás. É no espaço tridimensional. Então, teríamos essa figura aqui, tá? Então, não apenas os pontos que estão aqui na superfície da nossa esfera, mas também os pontos que estão internos, Eu posso considerar pontos aqui internamente, porque todo ponto interno aqui vai ter uma distância menor do que R, então vai satisfazer a nossa definição. Beleza? A gente olha a esfera como sendo um sólido maciço, Ou seja, a gente tem que considerar tanto os pontos que estão na sua superfície, na sua calota, digamos assim, como os pontos internos a ela. Tá? Então, aqui, tanto o ponto O, quanto o ponto P, quanto esse ponto em vermelho, pertencem à esfera. A esfera é também o sólido de revolução gerado pela rotação de um semicírculo em torno de um eixo que contém o seu diâmetro. Então, tem uma outra forma de a gente estar definindo, de a gente estar construindo uma esfera. É considerar um eixo, uma reta qualquer aqui, e um semicírculo, cujo diâmetro está exatamente sobre esse eixo considerado. Se a gente pegar esse semicírculo e girar ele aqui em torno do nosso eixo, girar ele aqui no sentido anti-horário, horário tanto faz, eu vou seguir aqui o sentido anti-horário, o que a gente vai obter com essa rotação é exatamente uma esfera. Então, é o que a gente colocou no nosso desenho aqui, beleza? Chama-se superfície da esfera de centro O e raio R ao conjunto dos pontos P do espaço, tais que a distância OP seja igual a R. Então, isso aqui é uma esfera, tanto os pontos que estão na sua superfície, quanto os pontos que estão na parte interna dela. Agora, quando eu considerar só aqueles pontos cuja distância até O é exatamente R, então eu vou estar considerando só a superfície dela, só a calota dela, beleza? Então, há aí uma diferença entre esfera e a superfície da esfera. A esfera é quando a gente considera ela de forma maciça, Todos os pontos que estão a uma distância menor ou igual ao ponto O considerado aqui. Já a sua superfície são todos os pontos que estão exatamente a essa distância R, do ponto O, do centro da esfera em questão. O que é seção de uma esfera? Toda seção plana de uma esfera é um círculo, Ou seja, de qualquer forma que a gente intersectar aqui essa esfera, a interseção formada entre o plano e a esfera será sempre um círculo. Então, dado uma esfera, suponha que eu traça um plano aqui, um plano alfa, a interseção formada lá vai ser, que eu estou desenhando aqui nessa parte verde mais escura, tá? É para ser um círculo. Tá?
A gente olhando a figura dessa forma, imagina mais como sendo uma elipse, né? Mas é porque a gente está vendo de frente. Se a gente olhar lá de cima, né, da parte de cima do plano alfa, aí sim veríamos exatamente um círculo, né? Um círculo preenchido, não é só a circunferência, é um círculo, tá? Porque aqui é a interseção entre um plano alfa e uma esfera. Lembra que a esfera é maciça, né? Ela é preenchida internamente, beleza? Então, daí nós temos alguns elementos, né, onde R é o raio da esfera, né, a distância de O até A, onde A é um ponto da superfície da nossa esfera. Então, todo ponto da superfície, a distância dele até o centro é sempre o raio da esfera. É o Rzinho que a gente vai estar considerando aqui. O D é a distância do plano secante ao centro. Então, é a distância desse plano alfa aqui até o centro, até o ponto O, né? Ou seja, a distância de O até M. M aqui eu estou considerando o ponto aqui, né, do plano alfa, ao qual, se a gente tivesse um raio aqui, né, se a gente fosse considerar um raio de centro O, né, um raio que começa aqui no O até atravessar nessa direção aqui, né, o ponto de interseção dele com o plano alfa vai ser justamente o ponto M. Né? Em outras palavras, vai ser o pé da altura desse triângulo retângulo aqui. Né? Exatamente no ponto M, nós vamos ter esse ângulo reto aqui, esse ângulo de 90 graus. Tá? S será considerado o raio da seção, né? Que a seção aqui também é um círculo, a gente já afirmou isso, e o raio dessa seção, que vai ser a distância aqui de M até A, a gente vai estar chamando de Szinho, beleza? Desse triângulo, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, né? Do triângulo OMA, e a relação de Pitágoras nós temos aqui que R ao quadrado, que é o raio da esfera, é igual a D ao quadrado, que é a distância do centro até essa seção, ou seja, até o plano, mais o outro cateto aqui ao quadrado, que a gente está chamando de S, né? Porque é o raio da nossa, do círculo, né? O raio da seção, beleza? Se o plano secante passa pelo centro da esfera, então imagine a gente pegar esse plano alfa aqui e baixar ele aqui, né? Ou seja, intersectar a esfera passando lá no ponto O. Tá? Então, a interseção formada lá será chamada de círculo máximo. Né? A própria expressão já define o que será um círculo máximo da esfera. É justamente uma seção da esfera que contém o centro. Vai ser aquela seção que tem o maior raio possível, que nesse caso é o mesmo raio da esfera. O raio da seção vai coincidir com o Rzinho aqui, que é o raio da nossa esfera. Beleza? Alguns elementos aqui da superfície de uma esfera, tá? Esses elementos que a gente vai definir aqui são apenas pertencentes à superfície da nossa esfera, não pertencem à parte interna dela. Tá? Os polos são as interseções da superfície com o eixo da esfera, né? Então, o eixo da esfera atravessa ela, né? No centro, passando lá pelo centro. Então, ela entra na esfera e sai no lado oposto. Esses pontos de entrada e de saída são denominados polos, tá? Então, esses pontos aqui, P1 e P2, são os polos da nossa esfera. Lembre que são pontos pertencentes à calota, né? Ou seja, à superfície da esfera. Equador é uma seção perpendicular ao eixo e que passa pelo centro da superfície. Né? Então, seria esse círculo máximo aqui, ó, que está na horizontal nesse caso. Né? Ele está na horizontal porque o eixo está na vertical e, por definição, o equador é uma seção que tem que ser perpendicular ao eixo. Né? Então, se o eixo está na vertical, o equador aqui tem que estar na horizontal para que eles sejam perpendiculares. E para ser o equador, ele também tem que passar pelo centro, pelo ponto O lá. Né? Logo, o equador é um círculo máximo da esfera. Tá? Na verdade, não é círculo, né? É uma circunferência, tá? Porque o equador ele trata apenas da superfície da esfera. Tá? É uma seção da esfera, mas, aliás, não é uma seção da esfera, é uma seção da superfície da esfera. Eu quero apenas essa parte da calota da esfera, beleza? Então, por isso, é só uma circunferência e não um círculo. Lembrem bem da distinção entre círculo e circunferência, tá? Círculo é aquele que você considera não só essa linha que está na parte periférica, mas também todos os pontos internos, né? Agora, essa linha na parte periférica é que a gente chama de circunferência.
O paralelo é uma seção perpendicular ao eixo e também paralela ao equador. Então, aqui eu tenho um paralelo, logo aqui acima do equador. Ou seja, ele tem praticamente a mesma definição do equador, né? A diferença é que ele não é um círculo máximo, tá? Mas o próprio equador pode ser chamado de um paralelo, né? Porque todo esse círculo máximo aqui, que é o equador, ele vai satisfazer a definição de paralelo, né? Ele é uma seção perpendicular ao eixo e também é paralela ao equador, ou seja, é paralela a ela mesma, né? Tá? Então, nesse caso, o equador pode ser um paralelo, mas nem todo paralelo é o equador, né? Tipo, esse paralelo aqui de cima já não pode ser dito o equador, porque ele é perpendicular ao eixo, mas ele não contém o centro da nossa esfera, não contém o ponto O, beleza? Ele não é um círculo máximo nesse caso. E o meridiano é uma seção cujo plano passa pelo eixo. Então, qualquer seção que contenha o eixo da esfera, qualquer circunferência que contenha o eixo da esfera é chamado de meridiano. Lembrando que essas 4 definições aqui envolvem apenas a superfície da nossa esfera, não consideramos os pontos internos dela. Continuando, vejamos mais algumas definições e algumas observações em relação à esfera. Vejamos agora o que é uma distância polar. É a distância de um ponto qualquer de um paralelo ao plano. Então, é a distância qualquer de um ponto de um paralelo, né, que pertence a um paralelo, até ao polo, né? Lembrando que a esfera tem 2 polos, então logo a gente vai ter 2 distâncias polares. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, dado um ponto A qualquer pertencente à nossa esfera, ela vai pertencer a algum paralelo, né? Lembre que um paralelo é uma seção da esfera que é perpendicular ao eixo, né? Então, a seção da esfera que é perpendicular ao eixo e que contém o ponto A é um paralelo, né? Que, obviamente, esse ponto A pertence, tá? Então, ele diz que a distância de um ponto qualquer de um paralelo ao polo é justamente chamada de distância polar. Então, a distância desse ponto A até P1 é uma distância polar e a distância desse ponto A até P2 é uma outra distância polar, beleza? A gente vai estar chamando elas de P1 e P2, tá? O P1, onde o P é minúsculo, e o P2 aqui com P também minúsculo. Os P maiúsculos representam pontos, tá? E os P minúsculos representam distâncias. É o que eu vou colocar aqui embaixo. R é o raio da nossa esfera, da esfera em questão, né? A distância de O até P2 e de O até P1, como são raios, então vai ser denotado pelo Rzinho. E o D é a distância do plano de uma seção ao centro. A gente tinha até definido isso também no slide anterior. Tá? Então, se essa aqui é a seção, esse paralelo aqui é uma seção que contém o ponto A, né? E é uma seção que é perpendicular ao eixo. Então, essa distância aqui de O até essa seção, a gente vai estar chamando de Dzinho. Um ponto A da superfície de uma esfera tem 2 distâncias polares, que é o P1A, que é igual a P1, e o P2A, que é igual a P2, como eu acabei de mencionar aqui no nosso gráfico, aqui no nosso desenho. Beleza? Vejamos mais algumas considerações. Tá? Vou tomar aqui apenas esse círculo aqui, né? Esse círculo que contém esse nosso triângulo retângulo aqui, né? Ou seja, que contém os pontos A, P1 e P2. No caso é um meridiano, né? Seria um meridiano, ele contém o diâmetro lá, mas passando pelo ponto A. Tá? Então vamos anotar mais algumas informações aqui. Ó, lembrando que a gente tomou de M até O valendo Dzinho, né? Só que de O até P1 vale um raio, né? De O até P1, a distância do centro até um polo é R. Né? Então, qual que é essa distância de P1 até M? Né? Distância de P1 até M equivale ao raio retirando essa distânciazinha D. Né? De P1 até O, se você retirar essa distânciazinha D, sobra a distância que vai de M até P1. Tá? Então, é raio, né? R menos D vai representar essa distânciazinha aqui de M até P1.
Tá? E agora essa distância de M até P2. Vamos analisar aqui no desenho anterior, na distância de M até P2. Né? Ó, tem esse pedacinho aqui que vale D, mais essa distância de O até P2, que é um raio. Então, é um raio mais D, né? Ou D mais um raio, D mais R, tanto faz. Né? Aqui eu anotei R mais D, beleza? Então, desse meridiano, vamos tirar algumas conclusões, levando em consideração esses triângulos retângulos aqui. Tá? Usando relações métricas no triângulo P1AP2, ó, nesse triângulo aqui, ó, P1AP2, o nosso triângulo aqui pintado na cor verde. Né? O que a gente pode tirar de relações métricas aqui? Por exemplo, se a gente usar o teorema de Pitágoras, né, que a gente já viu no slide anterior, aqui é um diâmetro, né? Então, diâmetro ao quadrado é igual a P1 ao quadrado mais P2 ao quadrado. Tá? E temos outras relações métricas que a gente pode estar utilizando. Por exemplo, AP1 ao quadrado é igual a P1P2 vezes P1M. Né? Mas o que é esse AP1? AP1 é esse cateto aqui, ó. Tá? A medida desse cateto ao quadrado equivale à medida da hipotenusa do nosso triângulo maior, né? Que é P1, P2, vezes a medida desse cateto desse triângulo menor aqui, ó, cujo P1 é a hipotenusa. Né? P1 aqui é a hipotenusa desse triângulo AP1M. Tá? Então, são relações lá do ensino médio, né? Relações métricas lá do ensino médio que a gente obtém, relações métricas no triângulo retângulo aqui. Né? Então, P1 ao quadrado, que é a medida desse cateto, equivale ao produto da hipotenusa, que é P1, P2, vezes essa partezinha aqui, que é o cateto desse triângulo menor, tá? Que é o P1M. Tá aqui, P1M. Agora é só substituir alguns dados que nós já temos. Né? P1, P2 é um diâmetro, então vale o Dzinho, ou então 2R, né? Ou boto D, ou então coloco 2R, tanto faz. Né? Ele é um diâmetro, mas o diâmetro é o dobro do raio. Né? Então, 2R que multiplica essa partezinha menor aqui, né, que é um cateto desse triângulo menor, que é R menos D. Então, 2R vezes R menos D. Tá? Aplicando esse mesmo conceito para esse outro triângulo aqui, ó, esse triângulo de baixo, que é o AMP2, nós temos que essa parte P2 aqui, ó, que é uma distância polar, P2 ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa do meu triângulo maior, né, que é P1, P2, vezes essa parte aqui, que seria um cateto desse triângulo de baixo, que é o R mais D. Tá? Então, P1 ao quadrado é igual a 2R, que é a distância de P1 até P2, vezes R mais D, que seria esse cateto aqui do nosso triângulo de baixo. Então, anotando aqui, nós vamos ter AP2 ao quadrado é igual a P1P2 vezes P2PM. O P1P2 é o diâmetro aqui, né, da nossa circunferência, da nossa esfera, que equivale a 2R, duas vezes o raio, que multiplica esse cateto do triângulo de baixo aqui, que é R mais 2, que é R mais D. R mais D. Essas relações aqui são interessantes para a gente resolver alguns exercícios. Tá? Volume da esfera. Observe que eu estou seguindo uma ordem agora, uma sequência diferente dos demais sólidos estudados até então. Né? Primeiro eu passava o cálculo da área do sólido para depois chegar no volume. Aqui eu estou fazendo o contrário. Vou primeiro demonstrar a fórmula do volume da esfera, para em seguida a gente demonstrar a fórmula da área, a fórmula para obter a superfície da esfera. Tá? Eu vou precisar do volume da esfera para demonstrar a fórmula da área. Por isso que eu vou demonstrar primeiro o volume. Vamos lá. Consideremos um cilindro equilátero. Temos aqui um cilindro equilátero. Lembre que o cilindro equilátero é aquele cujo diâmetro aqui, né, da base, no caso aqui, se eu estou tomando um raio R, o diâmetro é 2R, né? Cujo diâmetro da base é igual à altura. Tá? Então, a altura do meu cilindro aqui é 2R e o diâmetro aqui também é 2R, ou seja, duas vezes o raio da base. Por isso é um cilindro equilátero. Lembrem lá das nossas definições do estudo de cilindro. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Vamos tomar dois cones, onde esses cones têm a base coincidindo com a base do cilindro. Né? Então, esse cone aqui superior, a base dele coincide com a base superior do cilindro.
E esse cone inferior aqui, a base dele coincide com a base de baixo do nosso cilindro, a base inferior do cilindro, tá? E os vértices desses dois cones coincidem com o ponto S, onde esse ponto S aqui é o ponto médio dessa diagonal aqui do cilindro, tá? Esse aqui é o ponto médio da diagonal do nosso cilindro. Ou, a outra forma de ver o ponto S é o ponto médio da altura do nosso cilindro. Então, se o cilindro mede 2R, esse S aqui, esse ponto S, vai estar a uma altura R do plano da base. Né? Tanto da parte de cima quanto da parte de baixo ele vai medir R, que é R mais R vai dar os dois R's aqui, que é a altura total do cilindro, beleza? Agora façamos o seguinte, vamos considerar apenas o sólido formado por esses dois cones. Tá? Esse sólido formado por esses dois cones, né, são dois cones cujo raio da base é R, tanto de um quanto do outro, né, e a altura deles também mede Rzinho. Tá? A altura deles também mede Rzinho. Tá? A reunião desses dois cones é um sólido chamado de clepsidra. Tá? Então, é um nomezinho aí um pouco confuso, né? Um pouco difícil, mas por isso ele é até mais fácil de a gente estar memorizando e ligando o nome à figura. Tá? Então, dado um cilindro equilátero, o que a gente fez? A partir dele, a gente traçou dois cones com bases coincidindo com as bases do cilindro e o vértice coincidindo com o ponto médio da altura do cilindro. Então, se a gente considerar só esses dois cones, retirar toda essa lateral do cilindro, esses dois cones é um sólido chamado de clepsidra. Tá? E tirando, né, o que sobraria então? Dessa figura aqui, desse cilindro aqui, se a gente tirar esses dois cones, o que vai sobrar? Vai sobrar apenas essa parte lateral aqui, ó, né? Foi o que eu tentei desenhar aqui. Então, essa parte aqui onde seria o cone está oca, tá? Ou seja, não tem nada, por isso que eu deixei até em branco aqui essa visão aqui. Tá? Então, é esse cilindro tirando os dois cones, tirando a clepsidra. Esse sólido formado é chamado de anticlepsidra. Né? A reunião dos dois, né, da clepsidra e da anticlepsidra, nos leva ao cilindro de volta, beleza? E essa figura aqui, chamada de anticlepsidra, a gente vai estar denotando ela por um sólido X, e ela é justamente o cilindro retirando os dois cones que a gente mencionou aqui anteriormente, ou seja, retirando a clepsidra. Beleza? E a gente vai usar isso aqui para demonstrar o volume da esfera, tá? A gente vai mostrar que o volume da esfera é equivalente ao volume desse sólido aqui, ó, é equivalente ao volume de uma anticlepsidra, tá? Porque a gente sabe como calcular o volume dessa anticlepsidra, né? Como é que a gente calcularia o volume dela? Como ela veio de um cilindro e retirando dois cones, então o volume da anticlepsidra seria o volume desse cilindro equilátero menos o volume desses dois cones. O que sobra dá o volume dessa anticlepsidra. E isso vai ser o volume da esfera, mas vejamos o porquê disso. Vamos ver no próximo slide. Ok, pessoal, vamos lá. Então, eu quero primeiramente mostrar que o volume de uma esfera é equivalente, né, é igual ao volume desse sólido X aqui, né, que é a anticlepsidra que a gente comentou no slide anterior. Vamos lá. Consideremos agora uma esfera de raio R e o sólido X em questão aqui. Vou desenhá-los aqui abaixo e um pouco maior, ampliado um pouco mais para a gente tentar entender melhor a figura, tá? Então, aqui eu tenho o sólido de centro S, o ponto S, e aqui eu tenho, vamos supor, um cilindro, né, de centro também S, mas eu vou considerar desse cilindro apenas a parte da anticlepsidra, né, ou seja, é o cilindro retirando esses dois cones aqui. Tá? E aí, esse sólido a gente vai estar chamando ele de sólido X. Agora, traçamos um plano lá na base, tá? Um plano que contém tanto a base do cilindro quanto a base da esfera. A base da esfera, pessoal, na verdade é só um ponto, né? Ou seja, é um plano tangente à esfera. Tá? Então, esse plano alfa ele é tangente à esfera, toca a esfera em um único ponto e contém toda a base do nosso cilindro, né? Que é um círculo lá embaixo, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Vai intersectar esses dois sólidos com um plano beta.
né? Vocês já sacaram aí mais ou menos a ideia, né? Intersectar os dois sólidos com um plano beta, então já é a ideia de usar o princípio de Cavalieri, né? É isso que a gente vai acabar fazendo no final das contas, tá? Então, intersectando a esfera por um plano beta paralelo a alfa, né? De certa forma que nós tenhamos aqui uma distância do centro da esfera até esse plano beta, vou chamar de distância dzinho, tá? Então, se esse plano beta intersecta a nossa esfera, também vai intersectar o cilindro, tá? Porque a altura da esfera, eu posso considerar a altura da esfera aqui como sendo um diâmetro dela, né? É um diâmetro dela. E esse diâmetro, como ela tem um raio R, é 2R. 2R é a altura da esfera. E a altura do nosso cilindro também é 2R, né? Lembra que a gente considerou Rzinho é um cilindro equilátero, né? Então o raio da base equivale à metade da sua altura, então a altura total é 2R. Então eles têm a mesma altura. Então todo o plano paralelo a alfa que intersecta a esfera também vai intersectar o cilindro, tá? A interseção com a esfera vai ser esse círculo em azul aqui. Já a interseção com o nosso sólido X vai ser essa parte em azul aqui, né? Retirando essa parte branca, porque lembra que o nosso sólido aqui não contém os cones, né? Você está retirando o cone. Aqui é a anticlépsidra, tá? É o sólido X. Essa parte aqui é oca, onde deveria ter um cone. Então, o que eu quero colocar em destaque aqui é esse círculo em azul e essa coroa aqui, né? A gente chama de coroa em azul aqui no cilindro, né? Porque está entre a superfície do cilindro e a superfície do cone de baixo, tá? A gente vai demonstrar que essas duas áreas são iguais, são equivalentes. Tanto a área desse círculo aqui é igual à área dessa coroa circular aqui, tá? É isso que é o nosso intuito aqui. Vamos lá, mais algumas anotações. Aqui eu formei um triângulo retângulo, considerando a distância de S até a seção da nossa esfera que está contida no plano beta, né? Aqui também, tá? Então, se essa distância aqui é D, essa distância aqui também vai ser Dzinho, porque S é o centro da esfera, logo é o centro do nosso sólido X, da anticlépsida, né? Tudo vale. Lembrando que a altura vale Rzinho, mas Rzinho é a distância de S até o plano alfa, tá? Até o plano de baixo. Tá? Agora, de S até a seção aqui, até o plano beta, a gente vai estar considerando como sendo Dzinho, tá? Então, se esse aqui mede Dzinho, esse aqui também mede Dzinho, ok? Esses triângulos aqui não necessariamente são congruentes, não, tá? Eles têm a mesma altura, mas essa hipotenusa e a parte de baixo não necessariamente têm o mesmo valor. Na maioria das vezes não vai dar o mesmo. Mas essa alturazinha aqui, que é a distância de S até o plano beta, que é as seções formadas com o plano beta, vai ser exatamente a mesma que é D. Tá? Esse ponto aqui de interseção com o plano beta eu chamei de P, tá? E esse outro pontozinho na interseção da diagonal com o plano, interseção da diagonal do cilindro com o plano beta, eu vou estar chamando de Q. Okay? Vamos anotar mais algumas coisas. S é o raio da nossa seção aqui na esfera, né? De acordo com que a gente já vem usando essa letra aí nos slides anteriores, né? A S para denotar o raio da seção. Nesse caso, a seção formada pelo plano beta, na esfera. Lembrando que nós temos o Rzinho aqui, a altura, tá? Ok, então agora eu deixei mais tracejado aqui essa parte, para vocês verificarem que aqui é o plano beta, né? E que essa parte da esfera está lá abaixo do plano beta, né? Essa parte lá de trás também, ó, coloquei aqui já mais tracejado, justamente para a gente ter essa visão que está atrás do plano beta, está mais na parte de trás, para vocês terem uma ideia tridimensional da nossa figura, tá? Ok, observe que, como aqui é um raio, né, a distância de S até a calota, né, até a superfície da esfera, é um raio, que a gente denominou por Rzinho. Aqui a gente pode usar Pitágoras, e nós temos que R ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a D ao quadrado mais S ao quadrado, beleza? Se eu isolar esse S ao quadrado, que é o raio da nossa seção
o raio da nossa seção da esfera aqui, que é um círculo, se eu isolar ele no primeiro membro, o que vai dar? S ao quadrado é igual a R ao quadrado e passo D quadrado para o outro lado. Então, S ao quadrado é igual a R ao quadrado menos D ao quadrado, tá? Eu vou precisar dessa relação de S ao quadrado para fazer umas substituições e provar que a área desse círculo é igual à área dessa coroa circular. Então, a área da seção na esfera, vamos calcular a área da seção nessa esfera. A gente precisa saber o raio dela, né? E a gente já denotou por S. Então, qual que é a área de um círculo de raio S? É justamente πs ao quadrado, né? É π vezes o raio desse círculo ao quadrado. Como o raio mede S, então é πs ao quadrado, tá? Esse ASE é para representar a área da seção esférica, tá? Para lembrar a seção esférica. É dada por πs ao quadrado. No entanto, S ao quadrado vale R ao quadrado menos D ao quadrado. Então, substituir aqui o S quadrado por R ao quadrado menos D ao quadrado, beleza? Agora, vamos obter a área dessa coroa circular. Agora, observe que os triângulos SPQ e SP'Q' são semelhantes. Olha aqui, ó, o triângulo SPQ e esse outro triângulo que eu vou formar agora até atingir o plano alfa, o plano lá da base, ó, S'Q'. Então, P' é a projeção do ponto P lá no plano alfa. Já Q' é a continuação desse segmento aqui, ó, SQ, se eu continuar, se eu estender esse segmento aqui, né, que é a diagonal do nosso sólido X, até atingir lá o plano da base, até atingir o plano alfa. Naquele ponto lá, nós vamos estar chamando aquele ponto de Q', tá? Q' não é a projeção ortogonal de Q, não, tá? É apenas a continuidade dessa reta aqui, desse segmento de reta, aonde ele intersecta a alfa, eu estou chamando de Q'. Tá? Só para mostrar que esse triângulo SPQ é semelhante ao triângulo SP'Q', né? Porque esse lado SP é paralelo ao SP' e esse lado SQ é paralelo ao lado SQ'. Portanto, PQ também é paralelo ao P'Q'. Então, os triângulos são semelhantes, beleza? Esse triângulo maior, que é o SP'Q', ele é um triângulo isósceles, não é? Ele veio de onde? Ele veio desse triângulo aqui, ó. É o triângulo que vem do centro do nosso sólido X até tocar a base e até tocar essa lateral da base aqui, ó. Tá? Só que, como o nosso sólido X veio de um cilindro equilátero, então essa altura aqui, ó, que é a metade da altura do cilindro, é R, e o raio da base também é R. Ó. Ele tem os dois catetos iguais. Então, triângulo isósceles, né? Triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais. Então, SP' é igual a P'Q'. Beleza? Os catetos aqui são iguais. Então, se esse triângulo SPQ é semelhante ao triângulo SP'Q', então ele também é isósceles, certo? Ou seja, esse cateto SP é igual ao cateto PQ. Se eu sei que o cateto SP mede D, então esse cateto PQ também mede D, já que ele é um triângulo isósceles. Então, vou anotar aqui, também mede Dzinho. Então, PQ é igual a D. Essa base do nosso triângulo aqui, que é o raio desse círculo em branco aqui, que é o círculo vazio, né? É o círculo lá da parte interna do nosso sólido, que eu não posso considerar, porque era um cilindro que foi retirado dois cônes, né? Então, o raio desse cilindro em branco aqui vai ser Dzinho, e o raio desse círculo, né? E o raio desse círculo maior é o mesmo raio do meu cilindro, né? E o raio do cilindro é Rzinho. Então, a área da seção do sólido X, ou seja, a área dessa coroa circular, pode ser pensada como sendo a área desse círculo maior, que é a base do nosso cilindro, menos a área desse círculo menor, que é o círculo em branco aqui, né? A área do círculo maior, né? Esse círculo maior, ele tem medida R, é o Rzinho aqui, o raio do nosso cilindro. Então, πr ao quadrado, menos a área desse círculo menor, se o raio é D, então é π d ao quadrado. A gente demonstrou que também vale d, né? Então, é πd ao quadrado. Colocando π em evidência, vai ficar π vezes r quadrado menos d quadrado, beleza? Então, observe que a área da seção da esfera tem o mesmo resultado da área do nosso sólido X,
né, dessa área aqui, ó, da seção do sólido X. Né? Ao intersectar esses dois sólidos com o plano beta, eu obtive duas figuras que têm a mesma área, que é esse círculo e essa coroa circular. Elas têm a mesma expressão, então eles são iguais. Né? As áreas das seções na esfera e no sólido X são iguais. Então, pelo princípio de Cavalieri, a esfera e o sólido X têm volumes iguais. Ou seja, qualquer plano paralelo a alfa que intersecte a esfera e o nosso sólido X vai formar nessa interseção figuras com áreas iguais. Né? Aqui eu vou ter círculos e aqui eu vou ter coroas circulares, mas eles terão a mesma área. Então, se para qualquer altura correspondente eu terei a mesma área, significa que esses dois sólidos têm o mesmo volume. Isso é o que garante o princípio de Cavalieri. Então, o volume da esfera é igual ao volume do sólido X, e a gente sabe como calcular o volume desse sólido X, né? Dessa figura aqui, desse sólido chamado de anticlépsidra. Lembra que ele veio de um cilindro, né? É só pegar o volume do cilindro menos duas vezes o volume do cone, porque são dois cones que eu devo considerar, um aqui na parte superior e outro na parte inferior. O volume do cilindro, como que é calculado o volume do cilindro, que é um cilindro de raio R? Né? A área da base vezes a altura. A área da base aqui é um círculo de raio R, então πr ao quadrado vezes a altura. A altura dele é justamente 2r, por ele ser um cilindro equilátero, né? 2r, menos duas vezes o volume do cone. Qual que é o volume de um cone desse aqui? A gente já estudou em slides anteriores, em aulas anteriores, né? O volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base é πr ao quadrado. E a altura é R. Né? Então, o volume do cone é o produto, né? 1/3 de πr ao quadrado, é 1/3 da área da base, vezes a altura do cone, que é R. Né? Eu estou tomando só um cone desse, estou pegando o volume só de um cone, e depois multiplicando por 2, que é equivalente a esses dois cones. Eles são idênticos, esses cones, né? Eles são equivalentes, só estão de forma oposta aqui. Beleza, e agora é só trabalhar com essa equaçãozinha aqui, ó. Multiplicando esses dois termos, πr ao quadrado vezes 2r dá justamente 2πr ao cubo, menos duas vezes aqui internamente, dá 2/3, r quadrado vezes r dá r cubo, então 2/3 de πr ao cubo. Tá? Então, a parte literal aqui é a mesma, né? πr ao cubo e aqui πr ao cubo, então é só subtrair. 2 menos 2/3 que dá 4/3 e repete a parte literal, que é πr ao cubo. Assim, a gente demonstra que o volume de um cone é idêntico, né? Ou seja, é equivalente ao volume desse sólido X, né? desse sólido chamado de anticlépsidra, que resulta do volume de um cilindro menos o volume desses dois cones. Ou seja, o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Agora vamos demonstrar a fórmula para o cálculo da área de uma esfera, né? Da superfície de uma esfera. E a gente vai chegar nessa demonstração, nessa fórmula, usando a fórmula de volume da esfera. Tá? Para isso, a gente precisa primeiro de alguns conceitos aqui, de algumas ideias, né? Até de forma intuitiva, de como obter volume e área de um sólido qualquer. Vamos lá. Se considerarmos uma superfície limitada de área A e sobre ela formarmos um sólido de altura, ou seja, de uma espessura x de bases paralelas, teremos o volume V do sólido. Né? Então, imagine que eu tenho um sólido aqui ó, de área A, né? Apenas uma área plana aqui, uma figura, uma área plana aqui. Ó. E sobre essa área plana, né, eu elevar isso aqui a uma altura x, né? Ou seja, eu aumentar a espessura dessa placa aqui. Né? Olhem isso aqui como sendo uma placa fina, onde a espessura dela é desprezível, é mínima possível. Né? Então, eu tenho só uma área, uma figura plana. Agora, se eu aumentar essa espessura, eu vou ter um volume. Né? Então, aumentando essa espessura, que eu vou estar chamando de x, uma altura x, uma espessura x, né? De forma que essas bases são paralelas, né? O sólido... A seção do sólido aqui na parte de cima é equivalente à seção do sólido lá na parte de baixo. Então, aqui eu vou ter um sólido de volume,
né, dado pelo produto da área da base vezes a altura, não é isso? Porque eu peguei uma área da base e apenas aumentei a sua espessura. Para me chegar no volume disso, é só obter a área dessa figura vezes a altura dela. Eu vou estar obtendo o volume, né? Porque, por definição, é assim que a gente consegue obter o volume de um sólido. Então, anotando esses dados, né, o volume desse sólido é dado justamente por A vezes X, onde A representa a área da base, X representa a altura, a espessura do meu sólido. Então, qual a relação que eu teria para a área, né? Nessa equação, se eu isolar o A no primeiro membro, então A vai ficar igual a V sobre X. Ou seja, a área desse sólido é dado pelo quociente, né, pela divisão do seu volume pela sua espessura, pela sua altura. A divisão do volume pela espessura vai fornecer justamente a área desse sólido. Agora, vamos para uma ideia aqui. Intuitivamente, uma superfície, ou seja, uma área, é imaginada como uma placa sólida de espessura infinitamente pequena. Tá? Ou seja, intuitivamente, o que seria a representação da área desse sólido aqui? Né? Seria eu pegar esse sólido em questão, essa figura tridimensional, e diminuir esse valor de x o máximo possível, tornar essa altura mínima, a menor possível, né? Então, eu vou estar achatando cada vez mais essa figura até obter apenas uma placa sólida de espessura infinitamente pequena, né? Com a espessura mínima possível. Então, imagine, vai se tornar simplesmente uma folha com esse formato aqui. E essa folha com esse formato, essa placa sólida, representa geometricamente a área do nosso sólido em questão. Entenderam a ideia aí? Então, para chegar na ideia de superfície diária a partir de um volume, de um sólido completamente formado, a ideia é tomar a capa desse sólido, vamos dizer assim, né? Seria diminuir ao máximo a altura dele, a espessura dele, para me chegar nessa área da base, tá? A área dele, mas como sendo a área da base dele. Tá? Eu não estou considerando mais a altura, porque eu vou tomar x como o valor menor possível, minimamente possível. A gente diz que esse valor de x vai tender a zero. Então, não vai ter uma altura. Vou ter apenas uma figura plana. Então, eu vou chegar nessa área aqui, nessa área da nossa superfície, essa área da base da nossa superfície. Tá? Então, assim, definimos a área de uma placa, ou seja, a superfície de uma placa, como sendo o quociente, né, Vp sobre x. Vp significa o volume de uma placa, né, como a gente definiu aqui, de uma placa sólida, dividido por x, onde x é a espessura dessa placa, mas tomando x infinitamente pequena, ou seja, tendendo a zero. Em termos de simbologia matemática, a gente representa isso dessa forma. A área de uma placa fina, de uma superfície, é dado pelo volume da placa sólida dividido por x, onde x tende a zero, ou seja, tomando x o mínimo possível. Lembrando que x representa a espessura, a altura do nosso sólido. Então, quanto mais baixo isso aqui for, quanto menor o valor de x for, mais eu vou me aproximar do valor de A, ou seja, da área da base desse sólido. Ok? Vamos lá. Portanto, a área da superfície esférica pode ser demonstrada utilizando esse conceito aí de superfície de uma placa, né? De uma placa sólida, de uma placa infinitamente fina, né? Com a espessura infinitamente pequena. Como que a gente faz isso? Né? Vamos demonstrar essa área da esfera. Imagine a gente ter aqui uma esfera, né, de raio R, essa esfera menorzinha aqui de raio R, e a esfera maior de raio R mais X, ou seja, ela é um pouco maior do que a esfera aqui de dentro. Tá, mas se a gente fizer esse valor de x tender a zero, ou seja, quanto menor for esse valor de x, mais próximo estarão os volumes dessa esfera menor com a esfera maior. Né? É tanto que se a gente fizer x ser exatamente zero, então R mais zero dá R. Então, eu vou ter duas circunferências com o mesmo raio, duas esferas com o mesmo raio. Logo, eu vou ter duas esferas que têm o mesmo volume. E é essa ideia que a gente vai usar para chegar no volume da esfera. Tá? Então, como que a gente poderia obter a área
né, não o volume, desculpa, como que a gente poderia obter a área da esfera, né? Imagine a superfície da esfera como sendo uma placa bem fina, uma placa sólida com espessura infinitamente pequena, né? Então, o que que a gente poderia fazer? Se eu pegar o volume dessa esfera maior e tirar dela o volume dessa esfera menor, fazendo x tender a zero, ou seja, vão ser duas esferas praticamente iguais, né? A diferença do raio entre elas vai ser x, só que x a gente vai fazer tender a zero. Então, esses volumes vão ser praticamente iguais, né? Então, o que vai sobrar ali, fazendo x tender a zero, o que vai sobrar ali é uma placa muito fina, ou seja, é só a capa da nossa esfera, ou seja, é o que a gente define de área da superfície esférica, né? É justamente a nossa superfície esfera, a calota da esfera, aquilo que cobre a esfera. Essa é a ideia no conceito para determinar a área da esfera, tá? Então, usando o nosso conceito anterior de volume, a gente dizia que o volume de uma placa sólida, no caso a gente está considerando o volume da capa dessa esfera maior, né, pode ser obtido como o volume da esfera grande menos o volume da esfera pequena, fazendo esse x aqui tender a zero. Beleza? Ser o mínimo possível. E a gente sabe como calcular volume, né? Por isso que eu demonstrei primeiro a fórmula de volume da esfera, para depois a gente achar a área. Lá, então, o volume da esfera grande é 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Só que o raio da esfera grande é r mais x, então r mais x ao cubo. Menos o volume da esfera pequena. Tá? Só que o raio da esfera pequena é rzinho, então vai ser menos 4/3 de π rzinho ao cubo. Tá? Ou seja, é praticamente o mesmo, a diferença está aqui no raio. Essa aqui tem uma quantidadezinha um pouco a mais, tem esse x, né? Só que no final das contas a gente vai acabar fazendo o x tender a zero para obter a área dessa nossa esfera, beleza? Vamos lá, vamos fazer algumas continhas aqui. Posso colocar esse 4/3 de π em evidência, 4/3 de π em evidência, o que vai sobrar dentro dos colchetes é o r mais x ao cubo menos r ao cubo. R mais x ao cubo, né? Significa você pegar R mais x e multiplicar por ele mesmo 3 vezes, né? R mais x vezes R mais x vezes R mais x. Ou, fazendo um rascunho aqui embaixo, R mais x ao cubo equivale a R mais x vezes R mais x ao quadrado. Esse quadrado aqui, geralmente, a gente já sabe essa fórmula, né? O quadrado da soma de dois termos dá o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? Então, agora é só fazer esse produto entre esses dois parênteses. R vezes R quadrado vai dar R cubo, R vezes 2rx dá 2R quadrado x, R vezes x dá R vezes x dá rx quadrado, mais, agora pega esse x e multiplica por cada um dos termos desse segundo parênteses que você vai obter isso aqui, beleza? Esses dois termos em vermelho têm a mesma parte literal, então eu posso operacionalizar eles, né? Eu posso somar eles, já que eles têm sinais iguais. Então, 2r quadrado mais x, 2r quadrado x somado com r quadrado x, vai dar 3r quadrado x. E esses dois em azul aqui, em azul também tem a mesma parte literal, eu posso somar eles, vai dar 3rx quadrado. Pronto. R mais x ao cubo vale essa expressão, tá? Então, esse r mais x ao cubo vale toda essa expressão. Só que aqui dentro dos colchetes vai estar subtraindo r ao cubo. Então, aqui tem um r ao cubo negativo e aqui tem um r ao cubo positivo. Então, eles se anulam. Então, só vai sobrar esses três termos aqui, que é o que eu vou colocar aqui em diante. Então, 4/3 de π, e o que sobrou dentro do meu colchete foi esses três termos aqui. 3r quadrado x mais 3rx quadrado mais x cubo, beleza? Agora eu vou pegar um termo comum a esses três aqui e colocar em evidência. O que, que tem em comum entre esses três termos? X, né? Em todos esses três termos do colchete, eles têm x. Vou colocar x em evidência, aqui fora do colchete. Então, vai ficar 4/3 de π, x. O que vai sobrar lá dentro do colchete é 3r quadrado. Esse x está lá em evidência. 3r, aqui era x quadrado, vai ficar só x, porque um dos x foi colocado em evidência. Aqui era x cubo, ficou só x quadrado, porque um dos x foi colocado aqui em evidência. Beleza? Então, o volume da nossa placa sólida é dado por 4/3 de π vezes x vezes esse colchetes aqui. Agora, vamos levar esse x aqui para o primeiro membro, né? Ele está multiplicando, vai passar dividindo.
Então, Vp sobre x, o volume da placa sólida sobre x, é igual a 4/3 de π vezes esses colchetes aqui, né? Que agora eu coloquei com parênteses, porque tanto faz. Beleza? Tá, agora, se a gente fazer esse x, se a gente fizer esse x tender a zero, porque x aqui, ó, vai ser a espessura da nossa placa sólida, né? Que a placa sólida aqui, ela só não é uma placa plana, né? Ela é uma placa que é uma cobertura da nossa esfera, né? Então, é uma placa esférica, no caso. Tá, mas levando o x para o primeiro membro aqui, eu tenho a razão que a gente definiu na parte anterior aqui dos nossos slides, né? Vp, que é o volume de uma placa muito fina, dividido pela sua espessura, fazendo x tender a zero, dá como resultado a área daquele sólido em questão. Beleza? A superfície daquele sólido em questão. Então, trazendo o x aqui para o denominador, e onde esse x está representando a espessura da nossa placa, então, se fizermos agora x tender a zero, então, para x igual a zero, nessa equação, onde tiver x, a gente vai botar zero. A gente vai obter a área, tá? Fazendo x tender a zero, então, o resultado dessa expressão aqui vai nos dar o A, que é a área da superfície esférica, que é igual a 4/3 de π, e aonde tiver x, eu boto zero, né? Então, vai zerar esse termo e vai zerar esse termo. Vai ficar apenas 4/3 de π vezes 3r ao quadrado. Simplifica 3 com 3, vai sobrar apenas 4πr quadrado. E essa é a fórmula da área de uma esfera. Tá? Toda vez que tivermos que obter a área da superfície esférica, é só multiplicar 4π por r ao quadrado, onde r é o raio da nossa esfera. Bacana a demonstração, não é isso? Vejamos agora um exemplo para aplicar aí algumas das fórmulas demonstradas nos slides anteriores. Sabendo que as distâncias polares de um ponto A são de 6 centímetros e 8 centímetros, determine. Letra A, a área do círculo paralelo, ou seja, uma seção que contém o paralelo, que passa por A. A área da esfera completa, né? A área de toda a esfera, porque na letra A pediu apenas a área de um círculo, né? Apenas a área de uma seção da esfera lá, considerando toda essa seção como sendo um círculo. Tá? Na letra B, que é a área de toda a esfera, e na letra C, o volume de toda a esfera. Então, solução, vamos representar graficamente o que nós temos aqui, né? Nós vamos ter uma esfera, o ponto A é um ponto da esfera, onde a distância dele até um dos polos é de 6 centímetros e a distância dele até o outro polo é de 8 centímetros. Isso que é a definição de distância polar. Então, tomei aqui uma esfera qualquer, um ponto A, vamos supor que a distância de A até P2 é 6 centímetros e de A até P1 é 8 centímetros, né? E aqui nós temos o círculo paralelo mencionado na letra A. Lembrando que o círculo paralelo, né, esse nome paralelo aqui, significa que é uma seção perpendicular ao eixo, né? Seção perpendicular ao eixo, e que passa por esse ponto A. Tá? E a gente vai estar chamando de Rzinho, esse raio do círculo. Tá? Cuidado para não confundir, porque nos slides lá na teoria, esse Rzinho a gente chamou foi o raio da esfera. Né? Aqui eu estou chamando é o raio da seção e não mais da esfera, beleza? O raio da esfera aqui eu vou chamar de Rzão, R maiúsculo. Tá? Cuidado para não fazer essa confusão. Ok, então, a letra A ele quer justamente que a gente obtenha a área desse círculo paralelo, desse círculo aqui que contém o ponto A. Tá? Então, para achar a área de um círculo, a gente precisa apenas saber o raio desse círculo. Então, eu preciso descobrir quanto mede R. Né? Então, é só usar as relações métricas nesse triângulo retângulo aqui, né? No triângulo AP1, P2. Vamos lá. Sendo R o raio da seção, como eu acabei de mencionar, e D o diâmetro da esfera, tá? Então, D é a distância de P1 até P2, é um diâmetro da esfera, logo é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, aplicando a ideia de Pitágoras, né, a relação de Pitágoras a esse triângulo retângulo, nós temos que D ao quadrado é igual a esse cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Como eles medem 6 e 8, então vai dar 36 e 64, logo D ao quadrado é igual a 100. Isso significa que D, que é o diâmetro da nossa esfera, vale 10 centímetros. Tá? Então, essa medida aqui do nosso triângulo retângulo mede 10 centímetros. Mas o que eu quero, no final das contas, descobrir é a medida desse Rzinho aqui para resolver a letra A. Então, uso outra relação aqui nesse triângulo AP1, P2, né? Das relações métricas no triângulo AP1, P2, vem que D vezes R é igual a 6 vezes 8, né? Qual foi a relação que eu utilizei aqui?
né? Que a hipotenusa do triângulo retângulo vezes a altura relativa a essa hipotenusa é igual ao produto dos catetos, né? Isso a gente aprende desde lá do ensino médio, não é isso? O produto da hipotenusa de um triângulo retângulo pela sua altura é equivalente ao produto dos catetos. Então, D vezes R é igual a 6 vezes 8. Mas a gente já sabe quanto vale D, que é 10 centímetros. Então, 10 vezes R, 10R, que é igual a 6 vezes 8, 48. Logo, R é igual a 48 sobre 10, simplificando por 2 vai dar 24 sobre 5. O raio da nossa seção, que é esse círculo paralelo aqui, é de 24 sobre 5 centímetros. Pronto, resolvido. A letra A, não. Aqui nós só descobrimos o raio, né? Precisamos descobrir a área dele. Então, qual que é a área do círculo? Já sabemos. A área do círculo paralelo é π vezes o raio ao quadrado. Como o raio a gente chamou de Rzinho, então é π Rzinho ao quadrado. Ou seja, é π vezes o Rzinho vale 24 quintos ao quadrado. 24 ao quadrado é 576. E 5 ao quadrado é 25. Então, 576 π sobre 25 centímetros quadrados. Lembra que a unidade de medida tem que estar ao quadrado, porque aqui trata-se de área. Área do círculo paralelo, tá? Esse CP, círculo paralelo. Beleza, vamos para a letra B. A letra B pede a área da esfera, né? Então, a área da esfera, pela fórmula que te demonstrou no slide anterior, a gente precisa do raio da esfera, né? A gente não sabe o raio da esfera, mas sabe o valor do diâmetro da esfera, né? E eu vou estar chamando de Rzão. Sendo Rzão o raio da esfera, temos que Rzão é D sobre 2, né? Todo raio de uma esfera ou de um círculo é sempre a metade do diâmetro, né? Ou seja, o diâmetro é o dobro do raio. Então, raio é igual a D sobre 2, que é 10 por 2, que é igual a 5. Então, o raio da nossa esfera é de 5 centímetros. Então, a área da nossa esfera é dado por 4π raio ao quadrado, 4π Rzão ao quadrado. Cuidado é para não usar o Rzinho, né? Porque o Rzinho aqui é o raio do círculo paralelo, é dessa seção. E como eu estou calculando a área da esfera, então eu tenho que tomar o raio da esfera, que aqui eu estou chamando de Rzão, ou seja, é 5. Então, 4π, 5 ao quadrado, 5 ao quadrado é 25 vezes 4, dá 100. 100π centímetros quadrados é a área da nossa esfera. Na letra C, pede-se o volume da esfera. O volume da esfera, de acordo com o slide anterior, é dado por 4/3 de πr ao cubo. Ou seja, a gente só precisaria do raio da nossa esfera, que a gente já descobriu aqui na letra B, é 5 centímetros. Então, substitui R por 5, 5 ao cubo, dá 125, né? 125 vezes 4 dá 500, então vou ter 500 π sobre 3 centímetros cúbicos como volume da esfera em questão, beleza? Estudem bastante aí, façam as listas de exercícios e se preparem para a nossa prova. Valeu, pessoal. Bom estudo a todos.